Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse espaço, esse podcast que eu pretendo gravar com um pouco mais de regularidade e me comunicar com você através das plataformas. Você vai poder encontrá-lo também no YouTube, no meu canal do YouTube, youtube.com/Alexandre Robles, ou nas plataformas de conteúdo de podcast, como o Spotify e outras. E você vai encontrar através do meu podcast, o meu canal que se chama Vox Podcast, Alexandre Robles. Lá você vai encontrar tudo. Existem outros, um material farto lá já, outros áudios gravados, há entrevistas, há conversas que eu tive com pessoas, há também um conteúdo já disponível lá em mensagens um pouco mais elaboradas, sobre temas inclusive que eu desenvolvo diariamente, e que envio através do WhatsApp e do Telegram para várias pessoas. Se você quiser receber, por exemplo, mensagens diárias, você pode entrar no meu Telegram e receber essas mensagens. Eu estou colocando aqui nos links das plataformas onde esse podcast hoje vai ser enviado. Você pode receber mensagens diárias pelo Telegram ou entrar no meu Instagram também, robles.alexandre. E você vai encontrar todo o conteúdo diariamente enviado, postado ali, onde através de vídeos que eu pretendo que sejam rápidos, eu consiga desenvolver também uma ideia importante para o seu dia. Você pode encontrar tudo isso aqui nos links aqui embaixo, tudo aqui na descrição desse podcast. Essa semana eu estava falando, dentre várias mensagens que eu enviei, uma delas suscitou um comentário e que eu achei muito interessante voltar a falar um pouquinho sobre ele. Eu coloquei uma frase lá que fazia parte de um vídeo durante essa semana, em que eu falava que os nossos desejos não nascem conosco, mas vêm daqueles que desejaram antes de nós. E aí eu queria elaborar um pouquinho isso com vocês, sobre o lugar do desejo, o que é o desejo, e qual a diferença do desejo para a vontade e como é que nós lidamos com cada um deles. O desejo, e eu vou falar agora aqui a partir dos pressupostos da psicanálise, mas que também encontram muito fundamento na espiritualidade, especialmente a espiritualidade cristã. Os desejos, que são tratados em alguns momentos como impulsos ou pulsões, eles fazem parte daquilo que, estando em nós, vão muito mais profundamente além da nossa capacidade consciente de domínio. São desejos, são impulsos que nos levam às vezes para direções que nós nem sempre queremos, ou que não assumimos que queremos, ou que nos envergonhamos de desejar. Desejo e vontade são diferentes nesse aspecto. O desejo é uma realidade quase instintiva e tão profunda dentro de nós que habita aquilo que a psicanálise vai chamar de o inconsciente que cada um de nós tem. Nossos desejos ali contidos, eles são anteriores à nossa própria consciência. A gente deseja aquilo que nem sabe que deseja às vezes. A gente deseja aquilo que se proíbe de desejar, muitas vezes. A gente deseja aquilo que é proibido desejar. Então a gente mantém escondido nos ambientes mais profundos do inconsciente, que é essa parte de nós que nós não temos acesso, mas que produz instintos, produz desejos, produz sensações, produz lembranças que de vez em quando vazam para o nosso ambiente da consciência e que nós tentamos lidar, ou reprimindo ou elaborando. E esse ambiente dos desejos, ele é arbitrário, ele não depende de nós, ele não obedece à nossa vontade consciente. Por isso que a gente pode ter desejos ruins, que são chamados de desejos ruins por essa camada consciente da nossa vida, que é permeada por outras regras. Aliás, os desejos não obedecem regras nenhuma. Os desejos, eles são desobedientes. Eles podem e muitas vezes não estão de acordo com os nossos princípios e os nossos valores, por exemplo.
porque estas realidades estão na ambiência do que é consciente, do que é controlado. Vamos falar um pouquinho sobre esse ambiente da consciência, que diferente de onde habitam os desejos, na consciência habita a nossa vontade. O que seria a vontade? A vontade é uma decisão que a gente toma de querer aquilo que nos é permitido, aquilo que é desejável, aquilo que é incentivado, aquilo que é aprovado por uma experiência de vida toda que nos cerca. Na consciência, a gente está tentando responder expectativas e querer o que esperam que queiramos. Na consciência, a gente quer ser uma boa pessoa, a gente quer cumprir compromissos, a gente quer corresponder a valores, a gente quer responder a expectativas. No ambiente da vontade, a gente quer ser aprovado pela estrutura que nos envolve. Aprovado pela família, aprovado pela sociedade, aprovado pelos amigos, aprovado pela religião, aprovado pela divindade, aprovado pela própria consciência. Mas o que é a nossa consciência? A nossa consciência é uma construção de muitos elementos que nos direcionam, que nos limitam, que reprimem desejos mais profundos que nós temos, mas que não queremos que eles venham à tona. Nós controlamos a consciência, nós dialogamos nesse ambiente, nós fazemos parte da nossa própria consciência como um ente que discute com as influências que recebemos. Existe um eu ali dentro, que a psicanálise chama de o ego, que esse eu é o agente, é a parte de nós, em nós, que dialoga com toda a influência que a gente recebeu. Esse eu, esse ego, dialoga com o legado familiar que a gente recebeu, dialoga com a herança religiosa que a gente recebeu, dialoga com o que a sociedade acha certo, dialoga com os outros. Esse eu, conversando com a sociedade, entra em acordo e determina o que deve ser a nossa vontade. O que é que eu tenho que querer? Eu tenho que querer trabalhar. O que é que eu tenho que querer? Eu tenho que querer viver em sociedade. O que é que eu tenho que querer? Eu tenho que querer ter um relacionamento fiel. O que é que eu tenho que querer? Eu tenho que querer não roubar, não matar, não trair. O que é que eu tenho que querer? Eu tenho que querer aquilo que, na minha experiência social, é aprovado pela maioria. É moral. Eu tenho que querer o que é aprovado pela maioria. Então eu estou em diálogo. Esse meu eu conversa com essas realidades todas da minha experiência. Eu converso com a religião, eu converso com a família, eu discuto. Esse meu eu, essas vozes todas estão dentro de mim. Essa realidade que ocupa também a minha consciência e que vem de fora, que eu recebo através da influência das outras pessoas, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu desejei e quis seguir, essa realidade toda é o super-eu, o super-ego, aquele que dialoga com o eu, com o ego, e entra em acordo para que eu viva aquilo que eu vou chamar de minha vontade. Minha vontade é livre, dentro das possibilidades do que é liberdade no mundo conceitualmente como vivemos. Mas eu sou livre para querer e ir atrás de cumprir este meu desejo, querência, essa minha vontade. E essa vontade, geralmente, eu quero que ela seja correspondente à expectativa que geram sobre mim. Então eu quero trabalhar para poder gerar resultados, para poder ser uma boa pessoa na sociedade. Eu quero satisfazer as expectativas dos meus pais. Eu quero que os meus pais e as pessoas que vieram antes de mim tenham orgulho de mim. Eu quero ser aceito e pertencer a uma camada da minha sociedade. Então eu quero me vestir como as pessoas esperam que eu me vista. Eu quero corresponder a essas pessoas. Ali, então, eu vivo um conflito. Porque nem sempre eu quero o que a sociedade quer. E eu vou vivendo essas relações de meio rebeldia e obediência. Eu quero, mas não quero. E eu vou negociando essas relações todas. Agora, qual é o conflito que há dentro de mim?
é que muitas vezes eu desejo algo diferente do que eu quero. Eu desejo questões e realidades muito primitivas. Por exemplo, eu desejo matar, muitas vezes, mas eu não posso querer isso, porque isso é contra a minha sociedade. Eu desejo roubar. Lá no instinto do meu coração já desejei. Eu desejo prazeres ilimitados, sexuais, prazeres de consumo, de alimentação. Eu desejo poder, eu desejo coisas, inclusive algumas delas inomináveis. Eu não posso dizer para você coisas que eu desejo, porque inclusive eu nem me permito desejá-las. Eu não quero imaginar que eu desejo isso. Eu nem aceito dizer que eu desejo algumas coisas que lá no fundo da minha alma, nesse inconsciente, eu desejo. Mas eu não me permito desejá-las. Eu não me permito pensar nelas. Então eu as reprimo. Eu digo que elas não podem vir à tona, não podem vir à tona. Muitas vezes, por reprimi-las, elas tentam sair do meu inconsciente, vazar para fora de mim, virem à tona em forma de sintomas, comportamentos, dores, medos, angústias, tristezas, inadequações. É como se o meu inconsciente estivesse gritando, dizendo: eu não desejo o que você, consciência, quer. Eu desejo outra coisa. E aí eu vivo num conflito. Talvez seja mais ou menos isso que Paulo, o apóstolo, tenha dito nas suas palavras e com a sua compreensão teológica e humana da existência, quando ele falou: há em mim um conflito. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu não quero fazer o mal e acabo fazendo. Existe em mim uma consciência que diz: isso é certo, isso é errado, mas dentro de mim existe uma outra lei que opera, que me faz fazer o que eu não quero, que me faz desejar o que eu não devo desejar. Paulo fala sobre essa confusão. Ele diz, inclusive, num determinado momento em desabafo: que maldição a minha vida. Que maldição. Porque eu sou essa confusão inteira. De um lado, existe em mim uma vontade de ser o que todo mundo diz que eu tenho que ser, o que Deus diz que eu tenho que ser, o que a religião diz que eu tenho que ser. Mas, por outro lado, existe em mim um impulso, uma pulsão de fazer coisas que ninguém pode nem imaginar. Eu nem falo para vocês porque vocês não dariam conta de entender. Na verdade, você sabe, você também tem essas questões. E aí é que a gente vive o conflito interno entre os desejos que não podem ser mencionados porque eles são desejos reprimíveis e a vontade que eu construo, que é baseada muitas vezes em satisfazer a expectativa dos outros. No meio desses dois ambientes, dessas duas realidades, estou eu, negociando esse conflito, reprimindo os desejos que eu não quero que ninguém saiba que eu tenho, tentando satisfazer a expectativa gerada em mim pelos outros, e no final das contas tentando descobrir o que é minha vontade, o que é vontade dos outros para mim, como lidar com desejos que eu tenho que reprimir. Será que eu tenho que reprimir todos? Porque às vezes a sociedade, a religião e a família dizem que eu não posso desejar o que na verdade eu deveria poder desejar. Alguns desejos sexuais, alguns desejos de relacionamento, alguns desejos de conforto, alguns desejos de prazer, que geralmente a sociedade, a moral, a família, a religião dizem que eu não posso, mas não é bem assim. Talvez eu pudesse sim deixá-los vir à tona, e se eles viessem à tona, eu sofreria menos sintomas, eu os reprimiria menos. Portanto, talvez eu tivesse menos doenças e limitações e tristezas e angústias e problemas até físicos. Porque na verdade eu fico uma luta tremenda tentando abafar desejos para atender expectativas da vontade dos outros para mim. Na maioria das vezes eu tenho vontade de cumprir a vontade dos outros para mim. Por isso que é tão importante a gente entrar de modo elaborado e consciente e, na maioria das vezes, acompanhado de ajuda neste ambiente, nesta conversa interna, e assumir o lugar do eu, o lugar da regência e dizer: vamos conversar, deixa eu pensar melhor aqui, deixa eu elaborar melhor sobre esses desejos, na consciência de que alguns eu não posso mesmo deixar vir à tona, mas deixa eu perceber se não há outros que eu posso. Deixa eu também negociar, porque eu não quero a vontade que os outros têm, eu quero que a minha vontade seja estruturada.
E é tão interessante que nesse aspecto existe uma diretriz cristã baseada numa interpretação do que é lido no Novo Testamento, de que nós temos que procurar a vontade de Deus e não a nossa vontade. É fato que, para quem é cristão, isso é uma diretriz, buscar a vontade de Deus. É como se a gente estivesse dizendo o seguinte: eu não quero a minha vontade, que é resultado de todas essas vontades que estão ao meu redor, sem uma elaboração consciente. Não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou para essa conversa da minha mente, vou sentar-me ali como um eu regente e vou trazer para dentro, perto de mim, os valores que eu encontro no Evangelho de Jesus de Nazaré, por exemplo, se eu sou um cristão. A partir desses valores e da minha autonomia como eu vou diminuir as vozes das expectativas dos meus pais, da sociedade, da moral, de uma época, de um espírito, das pessoas, das amizades. E vou também acomodar os meus desejos impulsivos. Então, cumprir a vontade de Deus será mais ou menos o seguinte: vou tentar submeter todas essas vozes àquilo que eu tenho como princípios verdadeiros do Evangelho de Jesus e vou tentar assumi-los em mim como uma vontade. Então, será a vontade de Deus em mim. Porque, infelizmente, muitas vezes, para impor sobre mim essas vontades, a família diz que é a vontade de Deus, a religião diz que é a vontade de Deus, a sociedade diz que é a vontade de Deus. Mas em nome de Deus, sociedade, família e religião cometem muitas atrocidades. Não é verdade que a voz do povo é a voz de Deus. Também não é verdade que a voz da religião e da igreja é a voz de Deus. Também não é verdade que a voz política de uma ideologia é a voz de Deus. A vontade de Deus tem a ver com princípios de vida que eu preciso aceitar, assumir conscientemente e através dele, através desses princípios, inclusive barrar as vontades dos outros projetadas sobre mim. Inclusive permitir alguns desejos e alguns impulsos que estão de acordo com a permissão desses valores de vida, que são valores tão humanos. Se você pegar o Evangelho de Jesus de Nazaré, os valores que estão ali são os valores universais: o amor ao próximo, fazer o bem, promoção da justiça, cuidar dos mais necessitados, ser íntegro, inteiro, não tentar viver de aparências, não se preocupar com a moral das pessoas, não promover maldade, muito menos em nome de Deus. São esses valores, não sai disso. Você não precisa nem elaborar tanto, eles estão aí, presentes em toda a consciência, todo o inconsciente coletivo humano como verdade universal. Viver a nossa vontade é também viver a vontade de Deus quando nós estamos vivendo e buscando esses valores humanos. Então, nós assumimos que o nosso querer é diferente dos nossos desejos e que a gente tem que lidar com esse conflito da maneira mais sadia e humana possível, sabendo que há lugares para tudo isso. Num processo psicanalítico, por exemplo, você vai perceber que o objeto de estudo mais importante são os desejos, o inconsciente. Esses desejos querem vazar e, porque eles são reprimidos, eles se transformam em sintomas. Alguns comportamentos que a gente repete, algumas doenças que a gente tem, alguns sentimentos que nos perseguem, eles são sintomas de repressões dos desejos, de uma má elaboração dos desejos. A gente precisa ter coragem de assumir os desejos e dizer para alguns: venham à tona, libertem-se, e para outros: fiquem aí. Vocês não deveriam estar dentro de mim, mas estão. Não deveriam. Eu vou conviver com vocês aqui. Vou acolhê-los. Vocês são minha sombra. Mas nós vamos negociar, nós vamos tratar. Eu ainda sou o dono deste ambiente de consciência. Vocês não mandam. Eu ainda sou o dono. Eu que decido quem sai e quem fica. E talvez, em breve, num novo episódio desse podcast,
a gente possa conversar um pouquinho mais sobre como lidar com os desejos e como tratar os sintomas e como reconhecer através dos sintomas os ambientes que eu tenho que mais dar atenção dentro de mim mesmo. Por hoje, era isso que eu tinha para vocês. Espero que esse conteúdo seja bom para você, que você tenha uma experiência de pensamento, reflexão. Converse comigo se você tiver dúvidas, se você quiser explorar um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Me procure através das redes sociais para você ter acesso a todo outro conteúdo que eu já produzo. E para quem não sabe, eu sou um psicanalista e você pode ter acesso a este serviço também que eu ofereço. Paz e bem para vocês todos e até uma próxima.